da da Rede Brasileira de Monitoramento e Avaliação. Pedir autorização de vocês para gravar aqui a Assembleia Geral Ordinária da Rede no ano de 2025, relativo ao que a gente fez aí ao longo de 2024. Vou pedir a gentileza à Mila de partilhar a apresentação, Mila, se quer. Só um segundinho aqui, tá? Obrigado. Então, essa Assembleia ela está sendo formalmente, né, presidida por mim, mas as pessoas, a Márcia, a Camila Cirilo, Mila, o pessoal que também integra o núcleo gestor participará apresentando as principais entregas e resultados da rede ao longo do último ano, um pouco do que a gente está planejando para os próximos, e a Márcia está respondendo como secretária, que a gente precisa dessas formalidades para fins de registro de ata e registro junto ao cartório. Vocês estão vendo minha tela? A gente já está partilhando, mas a gente não está vendo nada, tá escuro. Tá escuro? Então só um minutinho, deixa eu tentar aqui de novo. Quer que eu passe, Mila? Posso Aí, passar aqui? agora Oi? deu. Aí, né? Uhum. Deixa eu botar aqui onde apresentação. Então, a gente está aqui na nossa Assembleia Geral Ordinária e a agenda do dia, ela começa com esse boas-vindas, agradecendo a presença, o tempo de vocês aqui conosco. A gente sabe que não é fácil reservar uma hora, ainda mais um encontro online, às vezes a gente fica cansado dessa dinâmica. Então, muito obrigado por cada um que está aqui conosco. E a gente tem 4 pontos. Primeiro, informe sobre as atividades e aprovação das contas da associação de 2024. Nosso Conselho Fiscal já fez um parecer e a gente aqui tem a previsão de apresentar o parecer para a respectiva aprovação. O segundo ponto, atividades e projetos em andamento previsto para o ano de 2025. A gente vai passar pelos eixos de atuação da rede, descrevendo um pouco do que a gente tem pensado. E tem um ponto que a gente precisa de decidir sobre ele, que é a mudança de endereço fiscal do Rio de Janeiro para Brasília, para além de alguns informes gerais. Um espaço para a gente dialogar acerca desses tópicos e outros, eventualmente, que vocês queiram trazer. Por favor, Mila, pode passar. Então, só para relembrar aqui a composição do nosso núcleo gestor, além da minha pessoa, a gente conta com Camila Cirilo, que atualmente está dedicada à área de partilha de conhecimento, Fábio Bezerra, que se concentra no administrativo financeiro, Jackson de Tone, que se vincula mais ao eixo de produção de conhecimento, e a Márcia, que está como diretora de articulação. Atualmente, eu respondo como presidente da rede. Para além do núcleo gestor, a gente também tem o nosso conselho fiscal, que conta com a Adriana Queiroz, o Fabrício e a Rose Souza. E tem Maria João como nossa suplente aí no conselho fiscal. Muito obrigado, cada uma que integra o conselho. A gente parte, então, para as atividades da rede nos anos de 2024 e 2025. Primeiro, o eixo de promoção da prática avaliativa e produção de conhecimento. Aí, não sei se era a Camila que iria falar, Camila. Isso, posso falar sim, Wesley. Obrigada. Por favor, passo a palavra para você. Obrigado. Obrigada, Wesley. Boa tarde a todas e todos que estão aqui com a gente. Contar rapidamente de duas iniciativas em curso, né? A primeira delas, creio que a gente já tenha comentado sobre ela, porque ela estava em planejamento 2024, mas é o curso online de introdução ao monitoramento e avaliação. A gente começou no ano passado a construção desse curso, né? E ele é voltado para gestores públicos de pequenos municípios e gestores de pequenas organizações, da sociedade civil. A gente desenvolve essa iniciativa em parceria com o Itaú Social, e quem coordena ela desde 2024 é o Marcos Assis, que era diretor da rede até o ano passado e segue como nosso conselheiro. O curso ele começou agora, no início de março, especificamente no dia 11, ele deve ir até o final de junho.
Inicialmente, a gente tinha 200 vagas, dessas vagas, 185 foram preenchidas. A gente contou com um processo seletivo bastante rigoroso, né? Recebemos muitas candidaturas, perdão. E entre os critérios do processo de seleção, a gente considerou alguns critérios de diversidade, como raça, inclusão de pessoas com deficiência. Ao final, chegamos aí com essas 185 vagas preenchidas, dentro das pessoas que atendiam, né, aos critérios, e as 15 vagas que sobraram foram vagas que não foram preenchidas dentro do prazo, né, ou de pessoas que não estavam atendendo às exigências. Especificamente, essas 15 vagas estão na turma de gestão municipal, que hoje a gente tem 85 participantes, de municípios com até 100 mil habitantes, perdão. E na turma de gestão de OSC, a gente está com a turma bastante cheia, com 100 participantes, de organizações que têm até 15 colaboradores ou um orçamento anual de até R$ 500 mil. Ele é um curso que está sendo realizado na plataforma no Polo Itaú. Ele é assíncrono, mas ele tem uma tutoria semanal. A gente tem um grupo bastante diverso e amplo de tutores que realiza encontros com duração aproximada de 1h30 com um grupo. E essas tutorias têm o objetivo de aprofundar nos conteúdos que estão sendo abordados no curso e também orientar os participantes na elaboração de um plano de monitoramento e avaliação, que é o produto, né, do final do curso. A próxima iniciativa que eu queria contar para vocês é a comunidade de práticas em avaliação, que desenhamos, captamos e estamos implementando, começando a implementação agora. Ela é uma iniciativa que ela nasce a partir, né, nossa percepção de demandas de organizações parceiras da rede, e essas demandas muito vinculadas à necessidade de ter um espaço de trocas de experiências, né? Então, o objetivo da comunidade de práticas, eu estou vendo outra tela, obrigada, é criar um ambiente seguro e dinâmico, no qual a gente possa fortalecer as práticas avaliativas. Ela vai ter início agora em maio, o primeiro encontro está marcado já para o dia 6. A gente tem o apoio de 7 organizações que estão apoiando, enfim, viabilizando, né, a execução, a implementação da atividade. Então, tem a Fundação Itaú Social, o GIF, a Fundação Roberto Marinho, a Fundação Lema, o Instituto Alana, o Instituto ArcelorMittal e a United Way Brasil, e alguns parceiros deles de OSCs que são apoiadas, né? Comunidade de práticas, então, ela prevê uma série de encontros, com foco na discussão de casos práticos a partir das dimensões das diretrizes, das competências para avaliação. Então, a ideia é promover essa escuta ativa e acolhedora, que a gente tenha a participação de alguns especialistas, que a gente tenha apoio de facilitação profissional, porque a gente vai ter também tutores, né, que vão acompanhar os grupos, e, ao final, a sistematização desses aprendizados para que a gente possa ter um documento que sirva para, enfim, produção de conteúdos no futuro. Camila, Pode faltou falar. mencionar o Wix, Ah, é verdade. só O Wix lembrar. também é parceiro dessa iniciativa e ficou de fora no slide, perdão. Bom, como que vai funcionar rapidamente? A gente vai ter encontros mensais ao longo do ano, divididos em 2 etapas. A primeira etapa tem 6 módulos, a segunda tem 4. Na primeira etapa, as organizações e participantes vão levar objetos, ou seja, iniciativas que têm avaliações que ainda não começaram, e a ideia é desenhar planos de avaliação desses objetos, que são casos que eles vão trazer. E na segunda etapa, a gente vai discutir os desafios que eles estão enfrentando na implementação dessas avaliações. A gente também tem um espaço de fórum, né, de trocas, que é online, e estamos fazendo a construção de uma biblioteca com documentos, ferramentas e videoaulas, e também tem a proposta de fazer um encontro final
aberto para o público geral, para compartilhamento de conhecimentos e experiências, no sentido de também dar um pouco de visibilidade para esse espaço, porque todos os outros encontros eles são restritos às pessoas que estão na comunidade de práticas, ele não deve mudar, é um grupo fechado que vai, enfim, criar os vínculos, né, e se fortalecer ao longo do percurso. Se alguém tiver alguma dúvida depois eu posso comentar, mas eu acho que era isso. Obrigada. Agora eu passo para a Márcia, certo? Sim, Certo, Camila? Isso aí. Obrigado, Camila. obrigada, Camila. Então, a Biblioteca de Referências, ela é um projeto que já vem se arrastando aí há algum tempo e a gente nunca tinha conseguido viabilizar. E a gente resolveu que seria interessante começar com ele como um dos componentes da comunidade de práticas, mas ele vai ser aberto para os associados e tal. E ele também vai ter início em maio, um processo de organizar materiais de apoio à comunidade de prática, mas também a toda uma bibliografia que a gente andou levantando ao longo dos últimos anos, até os nossos documentos também. A gente vai hospedar esse repositório na plataforma Zotero, porque ela é muito amigável no sentido de produzir as referências bibliográficas para quem está escrevendo trabalhos acadêmicos ou artigos. E a gente vai ter um grupo de curadores vinculados a universidades, principalmente os que têm cursos de avaliação, e uma pessoa contratada para organizar e inserir esses conteúdos. Esse projeto já contava com o apoio financeiro do Itaú Social, por isso o Itaú Social é um dos nossos apoiadores da comunidade também. E é uma maneira de consolidar um espaço de referências, principalmente em português, para disseminar conhecimento no campo da avaliação. Eu vou falar sobre a revista também. Nesse ano, a revista está passando por um processo de renovação. O nosso editor-chefe, o Flávio Lírio Carneiro, que atuou como editor-chefe ao longo do último ano, a partir de abril, ele passa a ser um editor associado, e a Ana Maria Carneiro, que era uma editora associada, passa a assumir a editoria-chefe. Nós temos outros editores associados, né? A Fernanda Teixeira, a Márcia Braz e o Marcos. E também em 2024 teve uma substituição da assistente editorial e entrou a Renata. E então a gente tem realizado com a equipe da revista encontros de planejamento estratégico, né? O núcleo gestor participando com os editores para fortalecer a atuação da revista. E lembrar vocês que a revista é aberta para chamadas, é contínua, recebe manuscritos em inglês, em espanhol, em português, e aceita artigos, ensaios, relatos de experiência e entrevistas. Então, convidar vocês para escreverem. Bom, nosso número especial, produzido no ano passado, que foi lançado em janeiro, foi dedicado a o tema de avaliação e mudanças climáticas, né, para ampliar um pouco esse debate com a chegada da COP30. Então, basicamente, como a avaliação pode contribuir para essas políticas e iniciativas voltadas à justiça climática, mudança climática, sustentabilidade. São 13 manuscritos inéditos publicados e a gente tem feito uma divulgação semanalmente de cada artigo da revista, e o parceiro dessa iniciativa foi o Instituto Clima e Sociedade, o ICS, o mesmo ICS que é parceiro também na comunidade de práticas. Eu também vou falar um pouco sobre comunicação e incidência. Nós temos um time de comunicação trabalhando conosco desde o seminário, o Flávio Guilherme, a Dil Mota, que acabou de entrar aí, e o André, que é um designer que se juntou ao time mais tarde. A gente teve um trabalho também da Quartzo de um planejamento de comunicação. A gente chegou, então, a
a concepção de 4 linhas editoriais. Pode passar, Mila, que são essas 4, né? A avaliação na prática, que fala sobre qualidade da avaliação, meta-avaliação, notícias sobre comunidades de práticas e oportunidades profissionais, que a gente sempre divulga. A gestão do conhecimento, que engloba eventos, divulgação da revista, de outros materiais, artigos, podcasts, glossário e até nossos materiais também. A oportunidades de formação e de educação, né? Divulgação de oportunidades e debates sobre formação em monitoramento e avaliação. E avaliação, como que a avaliação se conecta com os diferentes campos do conhecimento, né? A gente está muito acostumado a ver a avaliação conectada com a educação, com saúde, mas ela também se conecta com o meio ambiente, com ciência e tecnologia, com desenvolvimento urbano. Então, a gente tem tentado chamar atenção para isso também. Nossas ações são planejadas semanalmente, a gente tem avançado bastante em número de seguidores, né? Então, a gente tem 4 artigos publicados na grande mídia, eu pus aqui junto, mas eu queria falar aqui do LinkedIn, a gente alcançou 10 mil seguidores, e no último ano foram 4.300 novos seguidores, mais de 200 postagens, 385 mil impressões orgânicas, 5 mil visualizações, 2.800 visualizações únicas, 28 mil cliques. Então, é bem movimentado, acho que a página do LinkedIn é a coisa mais dinâmica que a gente tem e que a gente cultiva. No Instagram, a gente tem uma presença um pouco menor, mas temos 7.137 contas alcançadas e também tem aumentado bastante. É um público um pouquinho diferente, mas tem aumentado bastante o número de seguidores, né? E alguns números do que mais chamou atenção. Publicações chamam muito atenção. O portal também, pode seguir, o portal também tem, no ano passado para cá, 12 mil novos usuários, e aí tem alguns indicadores e tudo, mas é interessante ver no Analytics que o portal recebe visitas do mundo todo, praticamente, né? Muitos países da Ásia, né? Da Europa, dos Estados Unidos, da América do Norte, América do Sul, quer dizer, é uma presença bastante grande, assim, de todos os continentes, e usuários mais jovens, assim, de 18 a 24 anos, são os mais jovens, e um acesso muito concentrado em São Paulo, em Brasília, no Rio de Janeiro, Belo Horizonte. Pode seguir. A partilha do conhecimento. Bom, a RBMA tem participado em eventos, né? O ano passado a gente teve, que a gente já falou isso na outra assembleia, mas teve na EA, na Sociedade Europeia. Para 2025, a gente está planejando um evento sobre a revista Mudanças Climáticas, um painel. E tem 5 eventos em parceria com a rede de avaliadores jovens e emergentes, a Eval Youth Brasil. Tem um seminário previsto para outubro que vai conectar avaliação e programas de infraestrutura. E tem aqui tomei a liberdade, Wesley, de divulgar o segundo Fórum Nacional de Avaliação, que é promovido pela Secretaria Nacional de Monitoramento e Avaliação do Ministério do Planejamento, onde o Wesley trabalha. O Wesley é o secretário adjunto. Pode seguir. Pois é. Aí a formalização do portal, você que vai falar, né, Wesley? Eu posso falar, Márcio. Então, a gente, analisando o portal, né, a gente vê a necessidade, dada a dependência de tecnologias que ele tem, e uma dependência de tecnologias fruto de uma decisão que no passado fez sentido, que era a ideia de trazer uma espécie de rede social ali para dentro do nosso portal. A gente acaba que, nos últimos meses, a gente estava com uma certa dificuldade de manter esse portal atualizado e seguro, né? Tendo em vista que você tem ali dados pessoais sensíveis dos cadastrados, é importante ter toda essa estrutura que está por trás ali do portal atualizada, para além de alguns feedbacks que a gente recebeu da necessidade de melhoria da interface do portal, deixar essa usabilidade
mais afável para o pessoal que utiliza. Então, a gente teve um movimento agora recente de reformulação do portal. Eu tenho uma empresa contratada para a execução dessa alteração, já tem todo um mapa dessa transformação elaborado, e a gente está nesse processo. E a ideia é simplificar a navegação, rever esse design para deixar ele mais aderente à nossa identidade visual e aquilo que é mais contemporâneo, né? Trabalhar essa acessibilidade da linguagem, deixar muito explícito quais são os valores, os ganhos para quem é apoiador, para quem é associado dentro do portal. Então, em alguns diálogos a gente percebeu, pessoas, vocês apontaram para a gente, né, que isso não é muito explícito, a pessoa entra no portal, o que eu ganho ali com a rede, o que eu ganho sendo associado, o que eu ganho sendo apoiador, por que eu tenho que contribuir e apoiar essa iniciativa. Então, a gente conseguir ser mais explícito em relação a isso e em relação aos fluxos também, fluxo de apoio, de associação, como é que eu acesso comunidade de práticas, a gente deixar isso mais evidente, reduzir essa carga de dúvidas que às vezes pode afetar o engajamento, né, dessa comunidade naquilo que a gente tem promovido. E a gente recebe para isso o apoio financeiro do Itaú Social, então, um dos projetos que está dentro desse apoio. Pode passar, eu vou dar sequência aqui na discussão de fortalecimento institucional. No ano de 2024, a gente já vinha discutindo isso, a necessidade de ampliar o nosso contato com a comunidade RD-MA. A gente está num modelo de comunicação que tem funcionado, como a Márcia disse, né? A gente tem conseguido estar ali na grande mídia, o LinkedIn ele tem apresentado crescimento junto com o Instagram, mas às vezes a gente sente falta de um contato mais tete-a-tete, mais individualizado com quem faz parte dessa comunidade, já está vinculado, e essas pessoas que começam a orbitar em torno da comunidade, a gente trazer elas mais para a próxima. Então, nesse sentido, a gente viu a necessidade de trazer alguém para ficar responsável por essa gestão de comunidade, que é a Aline Alda, que está aqui presente conosco. E nesse processo tem 4 prerrogativas de atuação, que é a gestão desses associados e apoiadores, especialmente pessoa jurídica, né, porque a gente às vezes via que a gente tinha ali aquele aporte, né, do apoiador institucional, mas a gente não cuidava tanto do dia a dia desse relacionamento. Então, tendo uma pessoa com tempo e com essa missão, a gente consegue ali, tempos em tempos, revisitar, entender o que a pessoa está achando, como é que ela está gostando, está entendendo o valor, está enxergando o valor nessa relação. Então, tem sim uma estratégia também, né, para além de cuidar desse relacionamento cotidiano com associados e apoiadores, uma estratégia que está em curso para ampliar o número de associados. Então, tem esses contatos diários que a Aline tem trabalhado, apresentando individualmente as produções da rede, qual o objetivo dessas produções, por que a gente fez isso, entregando o link, e aí lembrando essa possibilidade do apoio e da associação. A ideia nossa é, até o final do próximo ano, chegar ali a 500 apoiadores. Isso aqui faz parte, né? Ela individualmente mostrando o valor que a rede tem gerado. Para além de sistematizar mais esse relacionamento com apoiadores e associados, então a gente está tentando, hoje a gente faz isso um pouco manualmente, a ideia é traduzir isso, transferir isso para um sistema que tenha maior carga de automação. A gente fez uma mudança agora também do sistema de gestão administrativa financeira, que eu vou falar daqui a pouquinho, que é o OrgSys, e a gente imagina que ali a gente consiga também trabalhar um pouco dessa gestão de apoiadores e associados, e para além da criação desse perfil no LinkedIn, onde ela faz esse contato direto aí, né, a gente tem experimentado, está testando, estamos chegando no melhor formato, mas a ideia é ter um outro perfil institucional que está ali com a cara dela para gerar esse vínculo e essa confiança, né? Perfil da Aline Alda que responde, mas é um perfil, mais um entroncamento da rede dentro do LinkedIn. Então, pode passar, por favor. Dentro do fortalecimento institucional também entra essa articulação mais forte, mais robusta com o Eval Youth, o Fábio que entrou no núcleo puxando muito isso também. Então, teve esse evento com a área de avaliação das Nações Unidas no dia 6 de março, tem a gravação disponível no YouTube, versando sobre critérios, contexto avaliativo e outros 5 eventos previstos em parceria com a Eval Youth no G Local. Então, tem aí o detalhamento desses eventos, com respectiva data e horário. Então, a gente tem trabalhado para estar mais próximo, a gente viu essa falha, que a gente pode classificar assim, a gente está um pouco distante do Eval Youth, agora a gente tem
se aproximado mais e feito mais coisas em parceria, que é muito importante, né, para trabalhar também a renovação do pessoal que vai estar aqui dentro do núcleo gestor da rede no futuro. Então a gente acha isso de grande importância. Para além disso, a sequência do trabalho de gestão administrativa e financeira, desde 24 a gente iniciou ali um trabalho de garantir uma certa padronização desde a fase de planejamento dos projetos até a fase de execução, de registro de contábil, né, gestão contábil disso e depois de transparência, a gente ter uma padronização de centro de custos, da forma como a gente faz isso, a forma como a gente publiciza. Então, isso tem garantido o melhor acompanhamento financeiro de todos os projetos. Então, desde quando o recurso entra, ele já tem uma vinculação a um projeto específico, a gente consegue fazer todo esse track, esse acompanhamento. E agora a gente está com essa plataforma, como eu disse, que é o ONG-SIS, que é algo, antes a gente estava com a Conta Azul, só que a Conta Azul não era tão pensada para o terceiro setor, né, e para o nosso perfil de atuação, era mais para empresas que atuam diretamente com venda, precisa de fazer gestão de estoque, então tinha muita funcionalidade que era desnecessária, às vezes o que a gente precisava, a gente não tinha ali. Então a gente tomou essa decisão de mudar tanto a contabilidade quanto o sistema de gestão para algo mais aderente à atuação de organizações no contexto do terceiro setor e de associações. E a gente criou também essas diretrizes, por favor, para contratação de serviços. Então, tem hoje um documento onde a gente olha, a depender do valor, da complexidade da contratação, tem todo ali um guia do que fazer, que situação que eu preciso de fazer uma publicização de um chamamento, aí cotar ali, ter 3, 4 submissões e fazer a seleção daquela empresa, pessoa, consultora individual que vai prestar o serviço demandado. A mudança de escritório de contabilidade, como eu disse, a gente procurou alguém que tenha uma maior expertise junto ao terceiro setor, porque às vezes isso gera algumas dificuldades para a gente. E essa continuidade do acompanhamento contábil com as reuniões trimestrais ou quadrimestrais, agora me falhou a memória, junto ao Conselho Fiscal. Então, montando esse calendário, tendo esse envio das informações com antecedência para manter, né, um conselho fiscal atento e bem atualizado com tudo que está acontecendo dentro da rede. Por favor, pode passar. E aí a gente entra no informe financeiro. Você quer falar um pouquinho, Mila? Você quer que eu fale? Pode seguir, Wesley. Pode seguir. Tá Qualquer bom. coisa, seu Então, complemento. como eu disse, né, esse trabalho nosso de organizar o centro de custo por projeto, a gente consegue entender a receita para cada um dos projetos e as despesas com o respectivo saldo. Lembrando que a gente implementou desde o ano passado a ideia do overhead em cima de tudo que a gente recebe para projetos, que é como se fosse a cobrança ali de 15,5% de receitas que depois elas ficam dedicadas para essa linha que a gente está chamando de administrativo. Então, é uma linha para manter a Mila, o que a gente precisa de pagar junto à contabilidade, o que a gente tem de despesa para a manutenção do portal. Então, todo recurso que entra, a gente faz essa, entre aspas, tributação de 15,5% para ter recurso para bancar as atividades meio da rede. Então, a gente tem aí de receita em 24, R$ 995.916,83, despesa computada de R$ 581.450 e um saldo de R$ 414.466. Lembrando que muito desses projetos que se iniciam ali em 24, eles continuam em 25. Então, esse saldo ele também está sendo consumido nesses projetos ao longo das entregas de 25. Aqui a gente tem as contas por projeto para 25. Deixa eu ver o que tem. Isso é o que você detalhou, não é, Mila? Com Porque relação ao que a gente vai consumindo em isso. 25 e o Porque que a a gente gente tem de fez saldo esse 24. alocamento. Termina 24, então como é que começa? A gente começa 25, né? Então, assim, ali no seminário, a gente teve o saldo do seminário, ele passa para o administrativo, né? Também teve o saldo ali da diretriz, foi um projeto que finalizou, então ele entrou na revista, aqui a setinha tá errada, mas ele entrou na revista em comunicação, tá? Essa setinha tá em curso, mas não foi no curso, não, foi na comunicação. Então, só esse deslocamento que a gente fez na virada do ano para o início do ano, e depois a gente vai passar aí na frente sobre 2025. Obrigado, Mila. Pode passar, por favor. Então, a gente tem as contas de 24, total disponível, e também considerando um saldo que fica do ano anterior, né? Mais essa questão da receita que entra no ano de 24, 464.578.
e a gente já enviou isso para o balancete, os demonstrativos de resultado do exercício para o Conselho Fiscal, e aqui a gente tem o parecer aprovando as contas assinado pelo pessoal. Agora eu não lembro quanto foi realizada a reunião com o Conselho, A mas data não tem a saiu data. aqui, né? Mas foi, É, esse parecer aqui foi agora de começo de abril. no começo de abril, que é o limite que a gente tem com o estatuto para aprovar as contas do Isso, ano anterior. isso. Aí, né, formalmente, se alguém tem alguma questão das contas para a gente aprovar isso em assembleia, se alguém quiser. Pessoal, se tiver alguma dúvida, alguma ressalva, questionamento, crítica, momento. Ah, foi legal que a gente foi rápido, né? Então que a gente podia abrir o microfone para as pessoas se apresentarem, quem nunca veio Mas e ainda tem coisa para frente aí, ah, Márcia. tem? Peraí, Ah, então tem, tá. tem coisa, peraí, que ainda tem mais umas operações. Tem mais 5 slides, Márcio, tá quase Ah, aqui. A tá gente acabando. Bom, acho que a gente pode seguir então. Então a gente pode seguir. Aí aqui a conta de 2025, né? Pode seguir aí, Wesley, peraí. Então a gente tem a previsão para 2025, então que a gente tem de receitas, que isso é o que vem de. Isso aqui é só exclusivo, agora eu tô uma dúvida, Mida. Esse É, exclusivo de 25, não, junto desculpa, com o que tem de saldo de 24. Isso aqui é de abril, né? Isso aqui é o fechamento em abril. Então, em abril a gente faltou aqui uma desculpa, uma introdução. Mas isso aqui é a receita que a gente tem, pegando 24, o que entrou por projeto da receita, a despesa até abril, 10 de abril, o que a gente tem de saldo, e aqui é uma projeção para o futuro. Pensando aqui nessa projeção, todas as despesas, e aqui eu não estou pensando nas entradas, tá? Aqui é só as despesas. Pensando no que a gente tem hoje em caixa, com as despesas que a gente tem até o final do ano. A nossa maior questão é a revista, mas a gente fez essa projeção até para ver. A gente não entrou nada, a gente chegando até o final do ano, a gente chega no vermelho? Não, tá tudo certo. Mas aqui eu não tô contando nem as entradas que vai ter, por exemplo, no Comunidade de Práticas, né? Que vai ter ali um saldo que vai vir para o administrativo, que a gente vai conseguindo alimentar o dia a dia da rede, né? E cada projeto recebe a sua quantia por projeto. Por exemplo, aqui, se a gente for ver aqui a Comunidade de Práticas, ele nem tem ali a receita ainda, ele só tem o dinheiro que entrou do Itaú, que, né, que veio da biblioteca. Ainda o que vai entrar ainda não tá aqui, por exemplo. Aqui é só uma projeção mesmo para dar uma ideia, assim. Com o que a gente tem de saldo ainda e a previsão das despesas. E aí, lembrando, por favor, Milha, só volto só para o último comentário disso, que a gente está trabalhando agora para inserir no nosso portal também, anualmente, esse balanço do uso dos recursos por projeto. Então, para a gente trabalhar e fechar esse elo também da transparência, especificando desde a entrada até a saída, como que o recurso dos apoiadores está sendo utilizado. Então, a gente deu esse passo de remodelar a forma como a gente estava contabilizando, desde o planejamento, né, até ao pagamento dos projetos, e agora a gente já está nesse nível de conseguir trazer transparência de tudo isso por projeto executado. Aí, por favor, Mila, pode passar. Aí tem um ponto aqui que é um ponto também de decisão, que é a mudança do endereço fiscal, que atualmente está no Rio de Janeiro, para Brasília. E a gente tiraria o endereço fiscal, um apartamento que a Márcia cedeu, fez essa gentileza de ceder um apartamento como endereço fiscal possível. E aí a gente vê a necessidade, trabalhando essa temática também do fortalecimento institucional da rede, né, da gente conseguir deixar uma governança mais robusta, de trazer esse endereço, né, no caso, o Impact Hub seria um cowork, que tem ali possibilidade de caixa postal, e a gente está ali também conectado a uma outra rede. A gente entende que é um movimento também de maior profissionalização da RBMA. Então, tem o endereço de um apartamento emprestado para uma diretora, se ela quiser eventualmente vender esse apartamento, né, ter um outro uso e tal, a gente teria que fazer essa mudança. Tem também uma maior proximidade da atual equipe executiva e essa possibilidade de uso de uma estrutura do Impact Hub para reuniões e encontros. Eles têm salas ali disponíveis que em Brasília, no lugar central, né, muito da nossa comunidade. Hoje a gente tem o pessoal que está, Márcia, eu, o Jackson, que estamos em Brasília. Então, poderia ser um espaço para a gente conseguir marcar conversas,
fomentar a nossa capacidade de articulação com outros atores. Então, a gente tem que aprovar aqui em assembleia para devida formalização dessa alteração junto à Receita Federal e demais órgãos. Então, a gente coloca aqui para vocês, se vocês têm alguma questão, alguma ressalva em relação a essa alteração, sugestão, eventualmente, de um outro espaço. Então, fica aqui a possibilidade de manifestação. Pode. Eu não Por consegui favor. levantar a mão aqui. Oi, gente. Não, eu estou aqui indo de trás para frente, aqui pensando nessa última questão. Bom, a gente sempre se deparou com esse ponto, né? De que o endereço, a gente teria que mudar o endereço. Deixa eu só entender um pouco. Esse Impact Hub, ele seria, além da caixa postal, do endereço fixo, um espaço que, nesse valor aí, seria alugado para a rede? Que a rede poderia usufruir de um espaço lá? Não. Não, É só O Impact, Não, esse Cowork. valor é só o endereço fiscal. Se a gente É. quiser alocar, a gente deve ter desconto e tudo mais, mas isso aí a gente não tem essa espaço físico. Físico não, é só para a gente realmente poder ter esse endereço ali, entendeu? E correspondências eventuais, essas coisas assim. e se paga mediante uso, Carol. Você pode fazer, eles têm as salas disponíveis, você faz a reserva, você tem ali Entendi. sala, dependendo do perfil, para 4, 6, 10 pessoas, e você tem o valor que você paga para 1, 2, 4 horas de uso dessas salas. Então, acho que Entendi. eles, É uns espaços para, tipo, fazer mini curso, Sim, fazer. não entendi, eu queria entender o que estava no valor, mas assim, só uma preocupação que eu tenho com isso é porque a gente sabe a complexidade que é a alteração de endereço para todos os documentos, né? Uma vez trocado o endereço, você tem que trocar tudo, inclusive problema das contas bancárias. A minha pergunta só é se o Impact Hub Brasília é um lugar que a gente teria possibilidade de permanência mais longo prazo, entendeu? Porque para fazer toda essa troca e não ser um lugar, quer dizer, eu não sei como é que funciona. Eu entendo outros coworkings, mas qual que é a longevidade desse coworking para a gente trocar todos os endereços e, enfim, a complexidade que isso traz, né? E se porventura vocês chegaram a pensar em alguma coisa que possa ser mais longeva, entendeu? Já que é só o endereço fiscal. essa pergunta é muito relevante. Eu tenho uma empresa em Belo Horizonte que ela ficava no Impact Hub, 5 anos lá. Mas exatamente nesse ano, o Impact Hub mudou a sede. E eles até deram um desconto para todo mundo que estava ali vinculado por causa dos custos vinculados a você mudar o seu estatuto e tudo mais para essa nova sede. É mundial o Impact Hub, ele tem escritórios em vários países. O de Brasília eu não sei exatamente quantos anos tem, que eles estão lá, é uma coisa que a gente pode checar e verificar. Mas dentre os que eu conheço, que a gente analisou, são os que estão mais consolidados aí, como você tem o WeWork, você tem o Impact Hub, que opera e tem ali uma rede internacional a ser ofertada. E tem a questão do custo, por mais que tenha esse custo de transação que você está bem mencionando, né, esse baixo custo, você ter um endereço fiscal, uma coisa que pesou para a gente, é um dos mais baratos do mercado, o Impact Hub, você ter essa caixa postal. Por esse preço, Carol, acho que é difícil achar outra coisa com a longevidade e estabilidade que o Impact Hub consegue ofertar. Não sei que a gente passe por ter, sei lá, uma sala comercial, né, que você tem ali o aluguel da sala, ter isso disponível, só que isso aumentaria muito o custo fixo da RBMA. Como levantar a mão? Desculpa. Tem um botão para levantar a mão? Opa, tem, Fabrício, mas sua voz estava baixinha, você estava falando, eu acho, estava bem no fundo, agora melhorou. Aqui. Vocês me ouvem? Sim, agora melhorou bem. Bom, boa tarde a todos. Primeiramente, parabéns pela apresentação. Falo enquanto membro da RBMA e não como conselheiro fiscal, mas como conselheiro fiscal também. Só respondendo a pergunta de quando foi a reunião, foi 26 de março que a gente teve a reunião do Conselho Fiscal, deliberamos, conversamos com a diretoria também, todo mundo apresentou, a Carol, perdão, a Mila, Wesley, esclarecemos as nossas dúvidas, emitimos o parecer do Conselho Fiscal, então isso foi 26 de março, dentro do prazo, e depois emitimos o parecer.
Mas que eu queria falar brevemente, que me ocorreu agora, não tinha pensado nisso, 2 pontos. O primeiro em relação à biblioteca, viu, Márcia, o projeto que já está há bastante tempo, e o outro em relação ao espaço. Sobre o espaço, acho que faz sentido ser em Brasília, uma organização nacional. Brasília tem essa centralidade, enfim, facilidade, voos e tal, e as pessoas acabam transitando por Brasília cedo ou tarde na nossa profissão, então acho que faz sentido. Mas caso haja a necessidade de um espaço físico sem custo para a rede, tem o escritório da Plan, que a gente tem bastante espaço, e tem uma biblioteca de mais de 1.000 volumes e de livros de avaliação também catalogados. Só porque, estou juntando o Lé com o CREA aqui, só porque eu nem estava pensando no assunto, mas como vocês estão procurando um lugar para se reunir, então, eu já queria voluntariar o espaço para usar de forma esporádica ou frequente, como vocês quiserem, sem uso. Eu estou falando eu como pessoa física, e também que a gente tem a biblioteca física lá, toda catalogada, bonitinha. Daqui a pouco depois eu posso compartilhar com vocês, tá bom? É só uma ideia, tá? É isso. Pô, a ideia é muito boa, hein, Fabrício? Maravilha, Fabrício. Sensacional. Vamos juntar esses esforços aí de catalogar coisas, né? Sim. Por que que o nome da biblioteca chama Referências? Biblioteca de Referências. Porque quando a gente for listar coisas que precisam ser compradas, né? Tipo livros ou artigos que têm que ser pagos, a gente vai pôr só o link, né? Mas como a gente não tem um espaço aí, mas seria legal falar, isso está disponível na biblioteca da Plan, ou da ENAP, ou para consulta. E o espaço também, tá? De reunião, se vocês precisarem usar, a qualquer momento em São Paulo. Depois a gente pode formalizar isso de alguma forma, mas se houver a necessidade de um espaço físico com alguma regularidade, seja para receber correspondência ou para se reunir, a gente tem um espaço grande lá para vocês. Muito bom. Muito bom. E há necessidade, sim, viu, Fabrício? Às vezes a gente viu a necessidade de fazer encontros menores e regulares, por exemplo, com apoiadores institucionais e com outras partes interessadas. Então, a gente sente falta de ter esse lugar de referência em que a gente poderia fazer esses eventos pequenos ali para 20 a 50 pessoas com uma certa regularidade. Muito obrigado por essa disponibilidade. Além do comentário da Carol, do ponto de atenção muito bem apontado, a gente tem algum outro em relação à mudança do endereço fiscal? Então, a gente tem alguma ressalva em relação à mudança? Porque eu estou só na dúvida como é que a gente pode prosseguir, se a gente pode aprovar uma mudança com ressalva de observar isso que a Carol sinalizou, e eventualmente ter uma outra alternativa para, além do Impact Hub, de endereço fiscal. Boa tarde, pessoal. Tomás aqui falando. Tudo bem? Bom ver Oi. tanta gente querida e Boa tarde, Tomás. competente junta. Essa, é, essa, esse oferecimento muito gentil do Fabrício de ter né, de disponibilizar o endereço da Plan para a rede, isso não pareceu adequado, porque assim, eu fico pensando só a questão do custo, né, que é um custo. Eu fiquei na dúvida, desculpa, Tomás, só pintou, eu fiquei na dúvida. Se o Fabrício está disponibilizando o endereço fiscal e, além disso, tem a sala, eu fiquei só Não, com olha essa só, dúvida. desculpa. Obrigado, Tomás, me dá a oportunidade de esclarecer. É o seguinte, caso vocês precisem, eu estou oferecendo grátis para vocês usarem se vocês quiserem. E tanto o endereço fiscal quanto o presencial. Mas como vocês já pensaram no endereço para a sede e tal, tudo bem. É porque lá é permanente, entendeu? Vai ficar lá. Quando Tá, eu tenho, a permanência pode ser lá. Mas eu acho assim, que é melhor que seja num lugar neutro, inclusive. Se você for refletir, é melhor que não seja de nenhuma parte interessada, envolvida na avaliação, para não haver confusão, né? Mas é um espaço que a gente cede fisicamente quando quiserem usar em São Paulo, para qualquer reunião, mas a objeção que o Tomás colocou, eu acho pertinente, assim, acho que tem que ser num lugar que seja só da rede mesmo e que não esteja vinculado a uma instituição, tá bom? Era só dizer isso, mas é não remunerado, seria voluntariamente a gente cederia. obrigado, Fabrício, desculpa, Tomás. Não, valeu. Fabrício, obrigado pelo esclarecimento.
E eu entendo, né, essa questão da neutralidade. É pertinente. Agora, é uma rede de colaboradores, né, de pessoas, né? E eu fico pensando, ter um custo a mais, assim, isso é tranquilo para a gente? Aliás, bater palmas aqui que pela administração, pelo trabalho que está sendo feito, né? Bonito ver um quadro desse fiscal, né, no azul, no positivo, e com quantas possibilidades aí de futuro, né? Porque assim, a gente fica meio também, né, que o Impact Hub também é independente da rede, tudo bem, né? Mas é uma coisa também que não tem nenhum vínculo, né, com a gente assim direto, né? Sei lá. Eu gostei Não, dessa eu não ideia do tenho. Fabrício de usar Plan, mas também acho que se acharem que o Impact Hub é uma coisa tranquila, legal de usar e é um recurso aí, vai ser o quê? 1.200 mais ou menos por mês, é por ano, né? De despesa, se é uma coisa tranquila de arcar, também não vejo problema, não. Obrigado, Tomás, pelas contribuições. Mais alguém, pessoal, gostaria de comentar? Puder dizer alguma coisa, sou Maria João, tá? Bem, sou portuguesa, né? Mistura de português com gaúcho, mas o sotaque ainda é muito português, mas não posso fazer nada. Mas eu acho que realmente a oferta da Plana, acho que seria uma coisa talvez mais viável e eu não vejo, para mim, qualquer problema que o Fabrício colocou de ter envolvimento. Acho que é até parceria, né? Poderíamos dizer isso, né? Então, não sei, mas não me parece muito boa ideia o hub, mas tá, achei que seria talvez interessante. Acho que a única coisa é que é em São Paulo, né, Fabrício? Pois, tá, então, ok, São só Paulo. queria dar a minha opinião. O fato de ser em São Paulo é legal também, porque vocês viram que a maioria dos seguidores da rede está em São Paulo. Embora a gente gostaria muito que tivessem mais seguidores na região norte, na região centro-oeste, mais para dentro, mas não adianta, né? Sempre São Paulo, Rio, esse eixo sudeste, Brasília também, claro. E assim, a Plan e o Fabrício têm sido apoiadores da rede há muitos anos, né? Acho que desde quando, Fabrício? Muito tempo. Uns É, 10 anos já. uns 10 anos já. Então é uma coisa Desde sempre, desde sempre. desde sempre, é uma coisa muito simpática, muito legal dele, assim como eu disponibilizei o endereço porque, né, era a minha contribuição também para a rede, entre outras e tal. Então eu acho simpático. Eu tive uma interação com o Impact Hub, eu pensei em mudar o endereço da minha empresa para lá. Eu não gostei muito da interação com eles, não. Achei eles muito, não sei, não foram atenciosos, sabe? Tem uma coisa de ganhar escala, né? Isso de ganhar escala e acaba que perde É, qualidade ali na interação. você é mais um ali. Precisa mais um. É. Eu tenho, então, dois argumentos contra Impact Hub. Por favor, Carol. Não, eu ia só falar uma outra coisa. Eu lembro quando a gente estava pensando em mudar, a gente já tinha pensado nessa mudança, né, algum tempo atrás. E, salvo engano, tinha algum benefício fiscal, que eu não lembro agora o que que era, de ser em São Paulo. Alguma coisa de, sei lá, ISS ou qualquer coisa que me parece que em São Paulo também era melhor. Não sei, Fabrício, até você pode dizer como é que é, mas eu acho que a gente chegou a pensar isso, ouvimos isso em alguma coisa que a gente ia fazer. Não sei se vocês lembram. Veja bem, só para eu que abri a polêmica, só para dizer, eu tô de acordo que saia do apartamento da Márcia e que a gente tenha um outro lugar. Mas a minha questão é só que lugar que é esse, porque eu pensei nisso. É muito complexo. Tudo que a gente fez até hoje, de qualquer tipo de mudança, é muito complexa, especialmente a questão bancária.
Então, a minha aflição foi essa, de a gente de não ser algum lugar que a gente possa, assim, ter essa confiança de que vai permanecer por um tempo suficiente, a gente não tem que arcar com toda essa mudança, que ela não é só financeira, ela é um custo, assim, operacional gigante para a rede, porque por causa da nossa rotatividade, né, de gestão, então era esse o ponto, né? E aí, com a oferta do Fabrício, eu não sei como é que a gente poderia, não sei se pode coexistir dois CNPJs no mesmo endereço, eu não tenho nenhuma informação disso, mas eu acho que se a gente formalizasse uma parceria institucional, talvez isso pudesse dar transparência e um pouco mais de, é isso, né? De longevidade aí para essa documentação toda. Boa. Eu tenho dois comentários contra a Impact Hub. Carol, talvez depois da reforma tributária essa questão de ISS não se aplique. Mas com relação ao Impact, ao Fabrício, eu acho legal São Paulo, inclusive porque grande parte dos apoiadores institucionais estão concentrados ali nesse contexto, né? Não preciso falar da integração logística que São Paulo tem, apesar de Brasília ser o único aeroporto com pousos paralelos, o único da América do Sul. O Hub Brasília tem se intensificado, mas São Paulo é indiscutível. Mas tem um outro ponto, pensando nessa ideia da proximidade, o Impact Hub é parceiro potencial. Também é possível, como aproximação do Impact Hub, que eles sejam eventualmente apoiadores. A gente estaria num mesmo dilema de proximidade, né? Se Impact Hub vira apoiador, por que eu estou com... Se a questão for essa, né? Por que eu estou com um endereço fiscal em alguém que é apoiador institucional? Eu acho que isso não é um problema também. Eu acho que é interessante a via. E aí um terceiro e último comentário, nada impede com o endereço fiscal em São Paulo, também no futuro, a gente pensando nesses lugares estratégicos, tem um posto em São Paulo, outro em Brasília, a gente tem um ponto ali dinâmico, né, em Brasília. Pode ser não necessariamente Impact Hub, mas um outro lugar onde a gente tem essa capacidade também de realização de pequenos eventos, de conexão. Acho que é possível, vendo-se essa necessidade, enxergando esses dois lugares como um lugar estratégico para articulação com o terceiro setor, outro lugar estratégico para essa integração com o setor público. Então, só queria fazer esses comentários. Então, acho que a gente pode... Mais algum comentário para alimentar a nossa decisão aqui? Então, a gente pode caminhar para a decisão de mudança e aproveitando essa gentileza e oferta do Fabrício, acho que a gente está caminhando para esse lugar, certo? Pessoal, eu não consigo ver todo mundo aqui, então... Sim. Sensação de solidão na decisão da estação. Então, tá bom. Então, a gente está aqui... Deixa eu só ver se tem algum comentário no bate-papo aqui. A gente podia parar de compartilhar para a gente poder se ver, não? Deixa eu ver se tem mais algum slide, Márcio. Pode parar. Eu só em dúvidas agora. Não, né? Vou olhar aqui. Aí. Então, Não, resolvido. era só comentários e agradecimentos e conversas. Conversas. Acho que fica só essa consulta desse ponto que a Carol falou, se não teria nenhuma objeção legal ao fato de ter dois endereços. Acho que não, porque o caso do Impact Hub, que tem ali vários CNPJs operando em um mesmo endereço fiscal, eles devem aproveitar de alguma permissão nesse sentido, mas vale a consulta. Então a gente segue. Obrigado, Fabrício, por isso, por esse apoio, pelo apoio de sempre, né? Não só isso, mas sempre aí um grande apoiador da rede, enquanto pessoa física, enquanto pessoa jurídica. Mais dúvidas, comentários, críticas, sugestões? Eu queria fazer uma pergunta aqui a Tomás para Mila. A Mila estava falando sobre o trabalho... Não, acho que foi você, Wesley, que estava falando sobre o trabalho que a Mila estava fazendo de aproximação maior com associados, com apoiadores, né? A Aline que está aqui com a gente. Aline, perdão. Lopes. Desculpe. Então, eu me confundi. Aline. Aí eu queria saber como é que está o sucesso desse processo, assim, está dando certo esse trabalho? Como é que é?
Tomás, a gente começou com. Tem 3 frentes aí. Uma primeira, vocês devem. Acho que você até participou. A Aline fez uma conversa. A gente primeiro convidou 22 pessoas, mas 10 conseguiram efetivamente participar. De escuta do pessoal, o que que eles estão enxergando na perspectiva de valor que a rede entrega, o que que eles não estão enxergando e acham que a gente poderia trabalhar melhor na comunicação. Então, ela preparou esse. Está finalizando agora nesse primeiro relatório. O segundo, a gente começou a testar essas ferramentas, LinkedIn, qual que seria melhor para ter esse contato orgânico, WhatsApp Web, LinkedIn, com o pessoal. A gente viu que o LinkedIn seria mais frutífero, então ela criou esse perfil de gestão de comunidade, já tem ali 208 pessoas diretamente conectadas, em que ela está fazendo esse trabalho diário ali, né, de diálogo. A gente ainda não consegue mensurar, mas a gente está trabalhando, construindo de tal forma que a gente consiga observar a conversão disso. Então, a gente entramos em contato com 500 pessoas, 1.000 pessoas, estamos dialogando com elas, quantas que efetivamente transformaram em apoiadoras da rede. A gente tem essa meta ousada de 500 pessoas lá no final de 26, porque se a gente tiver 500 pagando o valor que a gente tem hoje, o custo fixo da rede se paga. E a gente, tudo que vem de captação extra, a gente conseguiria direcionar para projetos. Então, a gente ainda não tem condição de responder. Esse sucesso começou ali no final do ano, né, novembro para dezembro, a gente está agora em abril, a gente tem esses 4 meses. E aí, para além desse contato, ela também está trabalhando nesse follow-up das parcerias institucionais. Então, quantas instituições a gente abriu o diálogo, como é que ela está? Então, dedicada a fazer esse registro, porque às vezes fica muita coisa para a gente aqui que está atuando de forma voluntária. Mas a gente imagina que daqui a 2 meses e meio a gente já comece a responder essa sua pergunta, de qual que é a taxa de retorno desse contato que a gente inicia. E é muito importante que isso que ela está fazendo esteja conectado com o trabalho do Flávio e da Dil. Então a gente solta ali uma comunicação expandida. Apoie esse arreio, você viu o material, as diretrizes, as competências? Isso alimenta o contato direto dela com cada pessoa. E vice-versa. O que ela começa a perceber de dúvida das pessoas em relação à rede alimenta também essa comunicação ampliada. Então, a gente tem trabalhado nessa via e a ideia também é estar produzindo esses relatórios de retorno, de ampliação dos apoiadores associados, a gente disponibilizar isso também para vocês. Ótimo. Obrigado, Wesley. Muito bom trabalho. Valeu, Tomás. Mais questões, críticas, sugestões, pessoal? O Fabrício mandou o link aqui da biblioteca, eu já vou dar uma olhadinha. Não deu certo, não. Tenta de novo que depois dá. Eu consegui depois na segunda vez. Eu tentei. Vamos ver. Quem sabe dando um refresh aqui. A gente nunca tentou um monte de usuários acessando ao mesmo tempo nosso servidor, assim, um monte. Depois eu faz assim, manda uma senha para cada um e tá tudo certo. Derrubando a biblioteca aí da Fabrício. Nossa. Servidor Apache, né? A Maria João mandou um comentário aqui no chat. Queria dar uma ideia que fizemos com o Unicef. Quer falar, Maria? Ao invés de eu fazer a leitura aqui. João. Posso falar? João, por Tá, favor. então, mas isso é costume em Portugal, nós somos milhares de Joões, tá? Então, e ninguém é Maria, tá? Isso é só quando a mãe ia bater naquela época, né? Aí era Maria João. Então, nós fizemos isso lá com o Unicef, tá? Eles montaram um novo modelo de avaliação e aí o Michele, que agora está em Nova Iorque, ele fez um online form e mandou para todos que trabalhavam como avaliadores com o Unicef, para saber quais eram os formulários que estavam a usar, se estavam a usar a bibliografia, e foi muito interessante, tá? Acho que ajudou. Estou aqui a dar como lição aprendida e como ideia, como vocês estavam a falar nos parceiros e, né, como é que se está a conseguir trabalhar mais ou não, ou se está mais engajado.
Poderia também se fazer isso que nós fizemos com o Unicef, tá? Óbvio, aí eu estou sempre a ajudar todo mundo, tá? Então eu fui ajudando o Michele e tivemos muito, acho que 90% respondeu. Então vimos quais eram a maior frequência das tools que usavam. Pronto, era outro tipo de questionário. Talvez valha a pena. E trouxe aqui apenas como lição aprendida e exemplo, tá? Não é, tá? Foi uma ideia, tá? Que nós fizemos que deu certo. Maravilha, João. A gente vai querer sim. Se tiver como encaminhar para a gente, Tá, eu vou por pedir para e-mail. o Kelly, né? Pronto, depois a gente traduz ali nos Deep Translator, nessas coisas todas, tá? Acho que eu ainda tenho o online form e talvez se conseguisse aproveitar para ver o que é que os associados estão a usar da rede. Porque nós, sim, Para pelo menos, né? Se saberia aonde é que está a maior procura, né? Tá? perfeito, perfeito. A gente entender onde estão enxergando mais valor na rede. É isso, pronto, perfeito. Ok, depois eu mando para a Márcia, tá bem, Márcia? Tá bom, querido. Eu vou pedir para o Michele, tá? Vou lhe escrever, eu vou pedir para ele mandar e aí depois eu mando para a Márcia, tá? Tá bom, Ok, maravilha. tá bom. Muito obrigado, muito obrigado. Carol, por favor. Não, eu queria compartilhar que outro dia eu tive uma ideia e com base na apresentação aí da Camila da comunidade prática, que é o seguinte, a gente até agora não conseguiu, é sempre um desafio nosso pensar como é que a gente consegue ampliar os membros pagantes da rede. E a gente vai e volta com várias ideias e tal, enfim. E aí, de novo, a gente falou, né? Qual que é o benefício de ser associado pagante da rede, parará, parará. E eu queria voltar, meio juntando ideias, assim, que não são inéditas, não. É só para a gente tentar pensar. Se a gente não... Teve algumas assembleias para trás que eu lembro que várias pessoas ofereceram, vários especialistas dentre nós, que ofereceram seu tempo para fazer um curso, para dar uma palestra, enfim, que a gente tinha pensado isso como contrapartida, então, para os membros associados pagantes. Vendo essa ideia que a Camila apresentou do Comunidade Prática, dessa ideia de masterclass e tal, quem sabe o benefício desse associado poderia ser uma supervisão, estou chamando assim um pouco entre aspas, uma supervisão com especialistas, sabe? Então, assim, a gente teria que pensar uma forma aí, uma engenharia para isso funcionar, uma logística, mas ter oportunidade, a gente teria lá os especialistas que estão disponíveis voluntariamente para a rede, sei lá, cedendo aí algumas horas, para conversas pontuais num determinado projeto de avaliação, alguma coisa assim. Então, você teria esse benefício de poder marcar, sei lá, 2 vezes por ano, com um especialista, alguma coisa para você tirar uma dúvida, ou uma dúvida da sua avaliação, uma dúvida metodológica, ou dúvida, sei lá, de. Eu lembro que a Ângela Dana me ofereceu uma vez até, ela estava falando sobre carreira, enfim, eu não sei. Só talvez ofertas desse tipo, que sejam assim, especializadas, mas que tenham um caráter assim um pouco menos ampliados de curso ou de uma palestra, mas que tenha a possibilidade de ser alguma coisa assim um pouco mais interativa e personalizada, sabe? Enfim, eu não sei se é viável, só estou falando em voz alta porque senão eu esqueço e não consigo compartilhar. Muito bom. A sua sugestão é uma espécie de mentoria, né? Com essas mentorias. Sei lá, a gente teria que pensar isso, né? Na Podíamos psicologia, a gente tem chamar muita como lógica de voluntário. supervisão. Perdão, João. A gente tem muito essa lógica de supervisão. Você pode marcar uma supervisão, né, com alguém para te ajudar num caso, por exemplo. Eu estou tentando puxar um pouco essa lógica, tentando juntar com essa ideia da mentoria, uma coisa um pouco mais assim personalizada, né? Tipo mesa cadeira também, que o pessoal tá vendendo aí, que você faz uma mesa. Acho que eu contei isso para vocês em uma reunião da rede. Faz uma mesa de especialistas, a pessoa chega com um problema que ela não tá conseguindo resolver, você tem ali uma hora Pode dessas ser. pessoas para resolver. Isso, sei lá, alguma coisa assim. Porque assim, gente, a gente não, obviamente,
associações aí não são a fonte principal de recurso da rede. Mas pingando um pouquinho ali, aqui também é importante, até também para manter, né? Acho que um vínculo assim um pouco mais próximo. Então, assim, mesmo sabendo que esse não é o foco principal, eu acho que vale a pena a gente ainda insistir em algumas outras estratégias para tentar né, capturar melhor, né, os membros aí conosco. Isso é importante. A gente tem feito um diagnóstico que, assim, tem valor que está lá no nosso site, tem muito material que muita gente às vezes ainda nem enxerga. Então, é uma hipótese, né? A gente está vendo se isso de fato se concretiza. E apresentar isso que já foi produzido para as pessoas de forma mais personalizada, se isso faz elas enxergar mais valor na rede. Mas eu concordo contigo, Carol, que a gente tem que ampliar um pouco esse leque de benefícios diretos para essas pessoas, para elas se sentirem impelidas a se apoiarem a rede. Acho que, eu não sei se Márcio ou Camila querem falar do potencial de integração dessa ideia de mentoria, a comunidade de práticas, né, masterclass. Você quer falar, Márcia? Eu posso falar. Então, são coisas que a gente ainda está testando, né? Não dá muito para falar o que vai acontecer, né? O curso online tem mentoria, a comunidade prática vai ter mentoria. Nós vamos ter um segundo momento da comunidade prática de compartilhamento geral, assim, sessões abertas de compartilhar desafios e tudo. A minha experiência com comunicação está me mostrando que as pessoas estão muito interessadas em formação. Então, a procura pelo curso online foi muito grande. Foram mais de 450, se não me engano, candidatos, né, que queriam. E toda vez que a gente publica bibliografia, aquela bobagemzinha que eu fiz, que o Nexo me pediu, algumas referências na área de avaliação, aquilo foi, assim, uma das coisas mais lidas. Então, me vem a impressão que as pessoas querem estudar, querem aprender, querem ler, tem pouca literatura em português, né? Então, eu não sei se é só uma questão de ter um mesa-cadeira, sabe? Talvez mostrar o caminho um pouco, abrir caminhos, mostrar caminhos. A gente precisa formar mais avaliadores nesse país, não é possível. Márcia, podíamos chamar isso como uma plataforma de voluntariado profissional, com as especialidades que a gente conseguisse fazer sei lá, um banco de dados e as pessoas pudessem ou tivessem, digamos, entre aspas, a obrigatoriedade de dar algo. Não sei, acho que estou aqui a falar besteira, mas poderia ser, talvez, né? Ser um voluntariado que de repente, quem está a fazer isso, eu também posso ver isso, é a Netherlands, antigos professores de universidade que estão a fazer isso. E eu também poderia ver como é que eles estão a fazer. Mas é um voluntariado. Aí depois eles te cadastram e dizem, ó, uma vez por ano você tem que fazer isso ou aquilo. Não sei. Eu também não sei. Tem que Se pensar um pouco. precisam de que eu pegue essa experiência lá da Netherlands, tá? Eu acho que é uma ideia boa para a gente pensar, isso que a Carol traz. Eu concordo com a Márcia que a gente precisa, né, isso da formação, né, de acesso ao conhecimento é uma demanda, mas eu também percebo que tem essa demanda por ter trocas qualificadas e específicas, né? Nesse sentido de supervisão, tanto que é isso, a gente não consegue mais absorver as pessoas na comunidade de práticas. Tem É, mais pessoas interessadas do que a gente pode dar conta, né, nesse espaço. Então, acho que pode ser uma ideia, eu acho que talvez seja o caso da gente pensar como, né, viabilizar isso. Se é tendo um banco de voluntários, né, quem podem ser essas pessoas, como que porque também é delicado, né, essa coisa da supervisão, né, tanto pela disponibilidade, tanto pelo perfil de quem está oferecendo, mas eu gosto da ideia em Eu geral, também acho que é gostei algo da que a ideia. gente
Agora, Pode como pensar sobre ela, é. podemos usar também o AI para ver como selecionar, não sei. Mas teria que ser gente, de repente, com mais de não sei quantos anos, não sei. Se vocês querem, eu também posso ver como é que eles fizeram isso daí. Eu posso escrever e pedir para nos darem uma ideia, não é? Acho que é E bom, tem, sempre bom ter inspiração de outras experiências. é sempre bom. E tem um ponto que a gente tem que também amadurecer, que é o que a gente está tentando caminhar no fortalecimento institucional, que é a própria gestão desse cadastro de apoiadores e associados, né? Como é que você tem isso bem organizado para garantir que, de fato, quem é apoiador, quem é associado, tenha acesso a esses benefícios que a gente está pensando aqui, seja essa mentoria, outras coisas que a gente está imaginando. Então, por mais que a gente tivesse essa ideia pronta e já consolidada para implementar amanhã, eu acho que tem um desafio ainda de gestão, que é melhorar essa gestão do nosso cadastro de apoiadores e associados, que hoje ainda é muito manual. A gente está querendo avançar nisso com o OrgSys, para ter cobrança automática, relação de quem está em dia mais automatizada. Senão, se você não tem isso controlado, digamos assim, né, o incentivo talvez não funcione, porque aí pessoas que eventualmente não estão seguindo esse regramento, que se imagina para acessar esses benefícios, vão conseguir acessá-lo também. E às vezes ele não opere como a gente está imaginando. Então, acho que a gente tem que ter essa maturidade também em termos de gestão cadastral de apoiadores e associados, que a gente tem enxergado com uma urgência, para conseguir avançar mais nessa frente de benefícios, mentoria, supervisão, tudo que a gente pode oferecer para quem é apoiador e associado. Mais algum comentário, pessoal? Acho que tem gente que escreveu aqui no chat. Deixa eu ver aqui. Florência, você quer abrir seu microfone? Satisfação ter você aqui com a gente. Vou tentar, porque minha sinal está muito ruim. Boa tarde, gente. Eu sou a Florência. Desculpa o sotaque argentino. Eu moro no Brasil há mais de 5 anos, eu acho agora, mas eu sou mais do que nada avaliadora internacional. Eu trabalho na avaliação há mais de 20 anos. Sou membro do painel independente de avaliação do Fundo Global contra a AIDS, tuberculose e malária. Trabalho com várias organizações de desenvolvimento, filantropia, ONGs pelo mundo afora. E faço um pouco de voluntariado aqui no Brasil. E eu estava dizendo aí no chat, né, que eu tô tentando namorando um pouco a rede, vendo de como me vincular mais com o campo no Brasil. Então, um pouco que meio que sou talvez aquela pessoa que está olhando, mas não é. É, mas acho que agora vai. E ficou à disposição, né? Tanto vocês têm vários projetos que eu acho interessante, que talvez eu tenha um olhar que vem de uma prática diferente, né? De outras áreas, que seria interessante ver que mágica surge compartilhando. Então, é isso. Muito obrigada por abrir espaço. Florença, a gente que agradece a sua presença. Ficamos muito felizes com a chegada de novas pessoas aqui na rede. Esse é o objetivo, né? A gente está aqui trabalhando para isso, engajar mais pessoas em torno desse tema, para ficar um tema forte, seguir um tema forte no Brasil. E se associe à rede, é o que a gente quer, e a gente quer escutar a sua experiência, quer que você irrigue aqui as nossas conversas com a experiência de tanto tempo que você já traz em tantos países. Então, muito obrigado por estar aqui conosco. Tem o Fábio também, que não sei se ele já saiu, comentou aqui na rede, que ele está atuando no INSPER, com monitoramento e avaliação. Já saiu. Eita, É. perdi o Fábio aqui. Não, Mas fica gravado. Se ele for ver isso algum dia na vida dele, gravado, Fábio, muito bom. A gente fica feliz que você está aqui. Então, a gente tem aqui contribuições para a mentoria que a Carol trouxe. Acho que a gente, no contexto do projeto de comunidade de práticas, é importante pensar nisso, em que medida que a gente pode relacionar a mentoria e a gente avançar com essa questão da gestão de cadastro da rede
para a gente conseguir também operacionalizar essas ideias, porque senão a gente tem ideia e vai ter dificuldade de operacionalizá-la. Acho que fica também essa recomendação aqui por parte da Assembleia para a gente conseguir sanar isso o mais rápido possível. Antônio Reginato, pô, satisfação, Antônio. Você está namorando a rede, que bom que você está aqui conosco, a gente fica muito feliz. Você quer abrir o microfone, dar uma palavrinha? Acho que vai digitar, então está digitando ali. Então, sejam bem-vindos. Acho que é isso, pessoal. E a questão da decisão de hoje também, né? A aprovação das contas. Para além disso, a mudança do endereço fiscal. Fabrício, com a gentileza e o apoio de sempre, estão disponibilizando o endereço da Plan e a gente segue nesse caminho. Acho que resta essas verificações para entender de fato como é que a gente vai fazer a operação. Tem mais algum ponto? Obrigado, Antônio. Se não tiver mais um ponto, acho que a gente pode encerrar a Assembleia. Márcia, Camila, vocês querem fazer alguma coisa? Mila? Só queria que o Thiago falasse um oi, porque acho que ele é novo por aqui, queria que ele se apresentasse. Ah, Thiago. E aí, Oi, Thiago? gente, De onde é que tudo você está bem? falando? Tudo bom? Então, eu falo de Camaçari, sou gestor de políticas públicas. Acabou acontecendo um incidente aqui inesperado. A, a energia caiu. Coisas do serviço público. Então, eu já, como a Florência colocou no chat, eu já acompanho o trabalho da rede à distância. Também tenho interesse em participar da rede. Infelizmente, as coisas têm andado pouco corridas, e acaba dificultando esse processo de aproximação. Eu já conhecia o trabalho do Wesley no CONASE, no diagnóstico do controle interno, e ano passado eu tentei alguns contatos com Carol por e-mail, pelo pessoal do CONAS também, com o Wesley, mas acabou que eu não consegui e a gente não estabeleceu esse relacionamento, essa aproximação. Eu estou fazendo uma pesquisa sobre avaliação e monitoramento em controladorias, no controle interno. É uma avaliação e monitoramento com participação social. Eu ainda estou... É uma pesquisa do mestrado na UFBA, e isso que me fez hoje participar da Assembleia, mesmo que não sendo um assunto diretamente relacionado à parte administrativa do evento, mas eu achei interessante até para poder também conhecer como é que tem sido o trabalho. Eu vejo que muita coisa tem sido feita na parte de estruturação, na parte de publicação. Ontem eu assisti o relatório bienal, teve a apresentação dos trabalhos. E como vocês estavam falando, falando assim, com uma pessoa de fora da rede, existe muito interesse. É um assunto que tem despertado, principalmente na área de governo, porque antes era uma coisa que era muito pautada na parte de indicadores, de métricas, e hoje está tendo um aproveitamento, acho que até mais dinâmico e que está sendo melhor aproveitado no âmbito geral, né? Eu acho que nesse aspecto, acho que está saindo um pouco do aspecto apenas teórico acadêmico para uma parte mais prática. Acho que está sendo, como é que eu digo? Acho que isso está gerando uma motivação. E estou vendo a mensagem aqui da Florência. Desculpa, porque eu estou no celular. Então, esse trabalho eu acabei participando no ano passado em um evento do IPPA, e depois a gente pode até conversar. Eu vou deixar meu contato aqui. E, e é uma área que eu acho que desperta muito essa atenção,
E acho que falta um pouco, falta, desculpa, como você for da área de comunicação, acho que essa comunicação com as pessoas, de explicar o que é a rede, como é que a rede funciona, quem são os pesquisadores da rede, os trabalhos que esses pesquisadores desenvolvem. Eu acho que só esse aspecto já é bastante motivador, porque toda vez que eu tenho tempo, eu consigo ver o material, de que forma que isso tem sido feito, eu acho que é uma coisa bastante legal, assim, incrível. E acho que se as pessoas tivessem mais acesso, acho que despertaria mais interesse de participar da rede. Mas não é uma coisa tão fácil, né? Porque a gente trabalha com o governo, sabe como é que é essa coisa do engajamento. Você falou do Nexo. O Nexo é uma plataforma incrível. E, e acho que é isso. Acho que aproximar, conseguir aproximar e apresentar, acho que é um fator muito interessante. E assim, acaba com essa coisa da pesquisador, você trabalha em governo, e agora que eu estou fazendo essa parte também acadêmica, acaba faltando tempo, né? Mas eu vou, assim, depois dessa conversa hoje, tentar retomar esse contato, conversar com Carol, com Wesley. Carol, porque, desculpa, Carol e Moura, foi o pessoal do Conasce que pediu para que entrasse em contato com você. Enfim, Muito bem. depois desse Maravilha. evento de hoje, tentar É fazer essa aproximação. muito bom ter alguém do nível municipal, assim, do município, participando aqui com a gente, viu, Tiago? Seja bem-vindo. Maravilha, Thiago. Fico Aí, feliz de saber que você está aqui. E até mandei meu contato para você para a gente poder conversar. Você mencionou esse diagnóstico que foi feito no contexto do Banco Mundial, né, em parceria com o CONAS. E tem uma pauta muito importante que é qual que é a diferença da avaliação para auditoria. Não sei se às vezes a gente faz confusão dessas coisas, se a avaliação ela vai estar ali no lugar das controladorias ou não, qual que é o papel delas nessa história. Então tem muita coisa para ser discutida aí nesse sentido. Mas satisfação, seja muito bem-vindo e a gente espera você cada vez mais engajado, que a gente tem muito interesse nisso que você está discutindo e do lugar, como a Márcia bem disse, em que você está discutindo. Obrigado, Márcia, por ter prestado atenção, né, no Thiago. A gente tem muita coisa para olhar aqui e destacado a presença dele. Quem mais aqui? Tomás, vai ter que ser. Obrigado, Tomás. Obrigado a todo mundo que está aqui no nosso encontro. Mais algum comentário? Mais alguém que a Grislaine, ela disse que também está se aproximando da rede. Obrigado pela presença. Grislaine, a gente fica Maristela, feliz. Maristela também. Então, o objetivo nosso é esse aqui, tá aproximando pessoas, gerando essas conexões, troca de experiências e fortalecendo o campo no país. Então, acho que se não tiverem mais comentários, a gente pode encerrar nossa assembleia, né, pessoal? É isso? Então tá bom, satisfação. Muito obrigado por cada um aqui presente, pelo tempo, pelas contribuições e a gente segue juntos aí. Beijão para vocês, excelente final de semana. abraço. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Bom final de Tchau, semana. tchau, pessoal.